Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, quero saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste a esta edição. Comente, opine, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente iniciou a maratona, o segundo dia de sua maratona pelo Nordeste. Ele foi então às ruas, sendo seguido por uma multidão nas ruas da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, na manhã de quarta-feira, dia 9. E no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro visitou mais um trecho da obra de transposição do Rio São Francisco. Ele esteve em Jucurutu, onde visitou a barragem de Oiticica, destinada às águas da transposição do São Francisco no estado. Estamos aqui na barragem de Oiticica, em Jucurutu, Rio Grande do Norte. Marinho, o que falta para que essa barragem seja realmente concluída, fechada esse pequeno pedaço, de modo que ela seja enchida com água, obviamente, né? E venha beneficiar aqui na região do Seridó quase 500 mil de pessoas. Olha, presidente, essa obra é uma obra monumental, ela começa em 1952, é o seu governo que está concluindo. Nós já investimos aqui mais de 300 milhões de reais, convênio com o governo do estado. Apenas esse pequeno vão que a gente está vendo aqui ainda não está concluído, não está fechado. E isso não acontece porque existem 12 famílias aqui que estão sendo usadas, infelizmente, como massa de manobra. Nós esperamos que o governo do estado faça a sua parte. Hoje, 4,5 metros foram levantados, o que permite que haja um lago de 10 milhões de Então, 12 famílias que estão aqui para cima, né? A gente chama aqui a montante aqui do Rio Piranhas, que estão sendo usadas politicamente por falta da governadora do estado, e elas não saem dali, apesar de já ter onde ficar, ter móveis para morar, etc., para prejudicar uma parte enorme de nordestinos aqui do nosso Rio Grande do Norte. Estou trabalhando, né? E ver o que a gente pode fazer para a gente fechar essa barragem e realmente colocar água para o povo aqui do Rio Grande do Norte. É um sonho aqui para o Seridó, presidente, e vai acontecer. Espero que o governo faça também a sua parte, como o governo federal está fazendo. Não é justo você usar politicamente algumas famílias, prejudicando quase 500 mil de pessoas. Um abraço a todos, obrigado, meu Nordeste. E de helicóptero, o presidente Jair Bolsonaro, você viu, foi ao município de Jardim de Piranhas, onde ocorreu o evento de chegada das águas do São Francisco ao Rio Grande do Norte. Um momento marcante e histórico. Nas ruas do município e no local do evento, uma multidão se aglomerava para recepcioná-lo. Bolsonaro seguiu pelas ruas, onde fez inclusive uma caminhada, jegues, cavalos, com a jegueata. É difícil, mas se fosse fácil, essa missão seria dada a outro. Sabemos dos desafios, sabemos quem trabalham contra a nossa pátria, bem como aqueles que querem, no último capítulo, roubar a nossa liberdade. Não conseguirão. Sabem que tem pela frente alguém que não teme desafios. Nós não estamos criticando nenhum governo anterior. Estamos mostrando números. Como falarei rapidamente aqui, o desviado ou mal gerido na Petrobras trouxe à empresa um endividamento de 900 bilhões de reais. A mesma coisa no BNDES. Furo de 500 bilhões de reais. A mesma coisa na Caixa Econômica Federal do presidente Pedro, que está aqui. 45 bilhões de reais. Vocês sabem o que se pode fazer com este recurso? 100 vezes a transposição do Rio São Francisco. Vocês estão vendo como nós éramos roubados até há pouco tempo? Esse pessoal se une agora, quer voltar ao poder, para voltar a roubar. E as cifras são fantásticas. Já dividiram ministérios, já lotearam estatais, já sortearam bancos oficiais. O Brasil pode fazer muito
Basta os seus governantes não roubarem. É doloroso dizer isso. Falar de governos que não tinham qualquer compromisso com o futuro do seu país, a não ser um projeto de poder. Essa transposição foi prometida para 2010, depois passou para 2012 e parou. Assumimos em 2019, praticamente 7 anos depois. Falei com o Rogério Marinho, com os meus ministros, vamos concluir obras. E esta obra, como disse ao Marinho, porque ele chegou depois, essa obra é a principal, porque água é vida. Não consegue entender, num país como esse, faltar água. E a missão dada, missão cumprida. Agora olhe para esta foto. Malas cheias de dinheiro. O que isso te faz lembrar? Qual a sensação que isso causa no seu coração? Causa aos brasileiros, trabalhadores brasileiros, seja um operário, um empresário, enfim, qualquer um, pobre ou rico, que dignamente na força do trabalho faz a sua vida. O que sente ao ver uma imagem como essa? O que sentimos? Pois é, mas veja só como é o Brasil. A alta justiça do país autorizou o ex-ministro Gedel Vieira Lima a cumprir pena em liberdade condicional no caso do apartamento em que foram encontrados 51 milhões de reais em dinheiro vivo, um bunker da propina, como ficou conhecido, em malas. Além da progressão de regime, também a redução de 681 dias da sentença de 13 anos e 4 meses imposta no processo, porque o cidadão participou de cursos de capacitação profissional e foi aprovado no Enem. O ex-ministro dos governos Lula e Temer cumpre pena desde julho de 2017, quando foi decretada sua prisão provisória. Em setembro do ano passado, ele foi autorizado a migrar para o semiaberto. Agora, na condicional, vai poder trabalhar e voltar tranquilamente para casa. Aí lhe digo, o crime compensa ou não compensa neste país? Ou quem sabe, que nada. Quem neste país não tem malas com 51 milhões de reais para encher tantas salas ou encher tantas malas que precisa de um apartamento vazio para guardá-las? Tem tantos brasileiros fazendo isso todos os dias que, claro, que isso é um caso fora de qualquer suspeita, não é? Cara de palhaços. É isso que devemos ter. Ou até somos uns palhaços. Nossas malas estão aí, sim, cheias de suor, de tanto trabalhar, cheias de lágrimas gritantes por justiça. Justiça. O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, durante participação no programa Pânico da Jovem Pan, negou qualquer apoio à candidatura do ex-ministro Sérgio Moro à presidência da República. Hang disse que continua 100% ao lado de Bolsonaro. Estou 100% do lado do governo. A transparência do Bolsonaro é tão grande que as pessoas não estavam acostumadas. As pessoas estavam acostumadas com o politicamente correto. Hoje está mudando. As redes sociais dominam a cabeça das pessoas. As pessoas acreditam mais no que é veiculado nelas do que naquilo que apresentava a grande mídia, disse. O empresário Hang disse ainda que considera a próxima eleição a guerra das guerras. As eleições deste ano, para mim, são a guerra das guerras, a última batalha. Se vencermos, temos certeza de que vamos fazer grandes mudanças a partir de 2023. A Havan cresceu durante décadas para chegar onde chegamos, disse ele. Ano que vem, a Havan não tem nada programado.
Vamos esperar o que vai acontecer nas eleições. Vou mudar a minha vida baseado nas eleições, disse Luciano Hang. Ele que é cotado para concorrer a uma vaga no Senado Federal por Santa Catarina, ele não descartou a possibilidade de disputar. Ele disse ainda que tem conversado com aliados sobre o assunto. Em entrevista, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, elogiou o atual ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, que vem sendo cotado para ser o candidato a vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro nas eleições deste ano. Julgo que o ministro Braga Neto tem um excelente relacionamento com o presidente Bolsonaro e é uma pessoa extremamente capacitada a ser o novo vice-presidente, disse Mourão, que está praticamente aí fora, não é, dessa chapa, descartada a sua participação de vice na chapa 2022. Questionado se a escolha já havia sido feita por Bolsonaro, Mourão respondeu: acredito que não, até agora o presidente não anunciou. Existem indícios. Indícios são indícios. Outro nome citado como possível vice de Bolsonaro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também foi exaltada, as qualidades exaltadas por Mourão. O presidente Bolsonaro sempre avoca para ele a questão do diálogo com as forças políticas representadas no Legislativo. Se escolher um quadro político, como a ministra Tereza Cristina, poderá ter mais facilidade e até atribuir certas tarefas para ela, disse o general. Mourão admitiu que deve mesmo se lançar ao Senado, restando ainda definir apenas por qual estado. Tem o Rio Grande do Sul, tem Rio de Janeiro, enfim. Ele diz o seguinte: estou avaliando uma possível candidatura ao Senado. Há pressões para que eu concorra pelo Rio de Janeiro ou pelo Rio Grande do Sul. Nos próximos dias eu devo definir isso, afirmou. Questionado sobre suas relações pessoais com Bolsonaro, Mourão disse que sempre procurou se manter fiel ao presidente. Da minha parte, sempre procurei atuar dentro dos limites que um vice-presidente tem, no sentido de facilitar a vida do presidente. Talvez algumas vezes eu não tenha sido bem compreendido ou tenha faltado mostrar isso ao presidente, completou Mourão. Mourão ainda descartou que a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia possa trazer problemas diplomáticos para o Brasil. Ele deu declarações à CNN Brasil. O presidente Bolsonaro está viajando a convite do presidente Putin. É um momento de aumentar as nossas relações econômicas e comerciais. Eu não vejo problema nessa viagem nesse momento, declarou Mourão. E dizem que Silvio Santos ficou de saco cheio com a história de Big Brother Brasil, onde seu neto Thiago Abravanel participa do programa, está confinado. Segundo informações do site TV Pop, Silvio Santos teria proibido torcida do SBT para o neto, Thiago Abravanel, após ter se decepcionado com as declarações do ator sobre ele, Silvio, o avô, não é? E sobre a família de Silvio Santos. Silvio teria ficado inconformado, triste, ao ver Thiago comentar também sobre suas relações familiares, mencionando, inclusive, até criticando a tia Patrícia Abravanel e o próprio Silvio Santos, em uma conversa no BBB. Silvio teria solicitado até que na sua emissora, o SBT, qualquer comentário sobre o programa da Globo deveria ser de crítica, em tom crítico. E Silvio, gente, tem razão. Por ser avô, não é? Por ter 91 anos, merece todo o respeito, sobretudo do neto, ainda mais participando de um programa da concorrência. Silvio Santos, gente que há poucos dias esteve em uma igreja do pastor, um culto do pastor André Valadão em Orlando, na Flórida. Ele foi ao culto e na igreja foi convidado a usar a palavra, demonstrando sua tradicional alegria e simpatia aos presentes. Não pode ver o microfone. Bom, eu não poderia deixar de abraçar todos vocês que estão aqui nesta reunião. Há muito tempo que eu ouço falar no culto do André, e quando eu estou em casa, a minha mulher liga a televisão e assiste lá de São Paulo os domingos aqui da igreja. Então hoje eu estou de passagem aqui em Orlando, fiz questão de visitar o André e hoje também não contava
em ter diante de mim tantos brasileiros, uma vez que eu, por curiosidade, entrei no Google e o Google me informou que em Orlando nós temos atualmente 100 mil brasileiros. É claro que nós hoje temos algumas dezenas de brasileiros aqui na igreja. Eu quero deixar o meu abraço, muito obrigado. É que vocês tenham uma vida longa e que Deus abençoe os lares de vocês. Obrigado por terem vindo hoje a esta igreja e faço votos que vocês tenham saúde para virem muitas vezes, muitas segundas-feiras e muitas reuniões com o pastor André. Obrigado a vocês. Muito grato. Deus abençoe. E repercute a informação que Lula e seus marqueteiros estão, gente, fazendo mudanças para esconder a cor vermelha de qualquer material, sobretudo na campanha. A revelação da ordem foi feita no programa Os Pingos nos Is, ou da notícia. O jornalista Augusto Nunes, então, minimizou o fato e disse que não adianta, que a cor não é importante. A cor pouco importa, porque a cabeça do Lula não muda. O PT vai morrer junto com o seu dono, disse Nunes. Já José Maria Trindade, também participante do programa, apontou que o PT vem mudando desde 2018. A tentativa do PT é exatamente confundir. Desde 2018 vem abandonando a predominância da cor vermelha. A estrelinha também está sendo abandonada. Estão tentando mudar a cor, mas não mudam o conteúdo, disse Trindade. O apresentador José Luiz da Atena está sendo processado por uma médica que teve seu nome divulgado em uma lista de pessoas que teriam furado a fila da vacinação em São Paulo em fevereiro do ano passado. Além de Datena, um jornalista e a própria emissora Bandeirantes também são alvos da ação judicial. A médica teria recebido uma ligação do jornalista e este teria mentido sobre sua verdadeira identidade, afirmando ser um ouvidor de uma unidade básica de saúde. Sem saber que estava sendo gravada, a médica disse ao jornalista que recebeu a primeira dose da vacina na unidade, com a retirada de um frasco que estava prestes a passar do tempo máximo de 6 horas que o imunizante leva para perder o efeito. A mulher afirmou ainda que, na ocasião, informou que era médica, mas isso não foi mencionado pela reportagem da Band, que incluiu ela na acusação de furar a fila. Com a ação, a médica busca agora uma retratação de Datena, da Band e do outro jornalista, bem como o direito de resposta, uma indenização de 20 mil e a remoção da internet da matéria, de sua foto, de seu nome, de sua imagem e dos áudios, sob pena de multa diária. A defesa da Band e de seus funcionários, por sua vez, alega que a reportagem não contém nenhuma informação inverídica ou incorreta. Os advogados da médica, por sua vez, dizem que o governo estabeleceu, não é? Os advogados da médica dizem que o governo estabeleceu que os médicos teriam preferência na vacinação contra a Covid-19 por atuarem na linha de frente e que, por isso, sua cliente não teria feito nada de errado. Após fechar o ano de 2021 com a geração de 2.730.924 empregos formais, recorde dos últimos anos, o Brasil passará a contar com um programa de iniciação, qualificação e reinserção ao emprego, programa criado pelo governo federal. Afirmou isso o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Ele foi entrevistado pelo programa A Voz do Brasil. E Lorenzoni falou sobre a criação de vagas de trabalho para pessoas que vivem em situação de informalidade, cerca de 40 milhões de brasileiros, dos quais 7,8 milhões são do grupo chamado NEM, os que nem estudam e nem trabalham. Isso foi o que disse o ministro. Muitas vezes, para que uma pessoa possa ter sucesso, prosperar na vida, ela precisa que se abra uma porta. E é disso que se trata o Programa de Serviço Civil Voluntário. As pessoas trabalham por meio turno cumprindo alguma tarefa, enquanto no turno inverso elas têm a obrigatoriedade de fazer um curso de capacitação por semestre, esclareceu Onyx. Para aqueles que aderirem ao Programa de Serviço Civil Voluntário, o período mínimo de permanência será de 1 ano,
Durante esse tempo, o beneficiado cumprirá tarefas definidas em edital pelas prefeituras e deverá estar inscrito em um dos cerca de 200 cursos de capacitação sem custo oferecidos pelo Sistema S. Os municípios definirão previamente o valor da bolsa, que será complementada por auxílio transporte. O programa terá 2 focos distintos, disse o ministro. O primeiro, jovens de 18 a 29 anos que possuem pouca ou nenhuma experiência de trabalho e não possuem qualificação profissional. Para esses, a ideia é poder construir uma rampa de ascensão social, disse Lorenzoni. Esse jovem pode caminhar para outro nível, tanto de empregabilidade quanto de renda para a família dele, disse Onix. O outro grupo é formado por adultos acima de 50 anos que já tiveram atividades profissionais, mas que por razões sociais ou econômicas foram colocados para fora do mercado formal. O programa visa beneficiar prioritariamente pessoas que recebem o Auxílio Brasil e que já têm o CAD único, não é? Cadastro Único do Governo Federal para programas sociais. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.